Olá pessoal, bom dia! Mais um dia de aula aqui, né? Nosso segundo encontro aqui do quarto bimestre, né pessoal? Na aula passada a gente falou sobre a sociedade ou civilizações, né? Sociedades no geral e as principais regiões asiáticas. A gente falou um pouquinho sobre como a Ásia em si, ela se organiza, né? Hoje representa mais de 60% da população mundial e o continente, o tamanho do continente é algo impressionante, o maior continente em tamanho também aí, tirando as Américas. A gente falou sobre isso. Na aula de hoje, vamos falar especificamente da distribuição do continente asiático, como ele está dividido. Né? Professor, existe uma Ásia mais pobre, uma mais desenvolvida? Sim. Nós vamos tentar identificar na aula de hoje, por exemplo, quais são as regiões, né, asiáticas e como elas se organizam. Vocês vão perceber que existe algumas regiões da Ásia, por exemplo, vocês vão identificar aí no livro de vocês, né, que existe alguns locais na Ásia que o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, ele é alto. Já existe algumas regiões da Ásia que o nível de tecnologia também ele é bem avançado. Porém, contrapondo a isso, já existe outras regiões da Ásia, por exemplo, que são mais, o índice de desenvolvimento humano é mais baixo. Apresenta-se mais pobreza, regiões até de conflito. Então a gente vai identificar hoje nessas nossas aulas a partir de agora, você vai tentar identificar essas regiões, né? O continente asiático, ele possui, na verdade, esses contrastes, tanto de um alto índice de desenvolvimento humano em algumas regiões, como vocês já estudaram aqui, Japão, Coreia do Sul, eu falei para vocês com relação a isso, e existe também umas regiões específicas que esse índice de desenvolvimento humano ele é muito baixo, chega a ser até alarmante, né? A pobreza implantada em algumas regiões aí que a gente vai tentar identificar, né, no decorrer dessas nossas aulas aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá para vocês aqui de cara. Olha só, eu quero mostrar aqui para vocês regiões da Ásia. Deixa eu abrir aqui a tela. Olha só. O extenso continente asiático, com sua multiplicidade de paisagens, culturas e situações socioeconômicas, pode ser dividida em grandes regiões, como ele cita aí. E hoje, essas grandes regiões, como ele está colocando para nós, são essas daí que ele cita aí no texto de vocês. E eu gostaria que vocês, inclusive, grifassem aí no livro de vocês, tá? O oeste da Ásia, né, que é o lado esquerdo que a gente vai identificar aqui, ó, essa região mais aqui. Deixa eu tentar abrir aqui para você. Vamos tentar identificar aqui essa região aqui, ó, o oeste do continente asiático, tá? Essa parte mais aqui próximo da Europa. Vamos já falar sobre ele. Ele destaca aqui também a Ásia Central, é a parte mais central mesmo do continente. A Ásia Setentrional, que a gente vai estudar aí, né? A parte mais aqui mais acima, mais ao norte, né? Aqui mais fria, ali perto essa região ali subindo a Rússia. A gente vai estudar também a Ásia Oriental, é o lado direito do mapa. Olha aí, o lado direito, aqui do lado direito. Nós vamos também estudar a Ásia Meridional, a porção mais ao sul do continente asiático, essa aqui mais ao sul, onde tem Filipinas, Vietnã, Brunei, e, né, o Sudeste Asiático. A gente vai estudar aqui o Sudeste Asiático mais perto aqui da China. Então essas são as principais regiões do continente que a gente começa a ver agora. Então a gente vai lá para a Ásia Setentrional, né? Trata-se dessa Ásia mais ao norte, a região fria, né? Algumas imagens daqui, olha como vocês podem ver aqui, essa região da Sibéria ali mais acima da Rússia, né? Então é uma região que apresenta, por exemplo, alguns
problemas relacionados principalmente com relação à questão da plantação, questão da agricultura, não se desenvolve muito nessa região por causa do frio, as baixíssimas temperaturas. E aí você vê aqui a região da China, Mongólia, né, em torno do Lago Baikal, essa região ali mais próximo do Ártico, a chamada Ásia Setentrional, com neves eternas. Quando a gente fala neves eternas, dificilmente deixa de ter neve durante o ano, né? Então é uma região consideravelmente fria ali, o território russo, né? A floresta de taiga ali, com coníferas que consegue sobreviver essa vegetação a baixíssimas temperaturas. Então assim, é uma região pouco povoada, porque é muito fria, né? Com relação à questão vegetal, como eu posso te dizer assim, apresenta alguns problemas, principalmente dessa questão que, como eu estou te falando aí, essa questão mais florestal apresenta-se alguns problemas, tá bom? Aí nós temos a Ásia Central. Professor, o que seria essa Ásia Central? Na verdade, a Ásia Central, ela é a Ásia que representa um conjunto de países, né? A sua vegetação, ela é as chamadas pradarias, que é um tipo de vegetação mais rasteira, né? E ela abrange algumas repúblicas soviéticas, ex-repúblicas socialistas soviéticas. São elas o Cazaquistão, né? O Uzbequistão, o Quirguistão, Tajiquistão e o Turmequistão, né? O Turcomenistão. Então, assim, são países que já passaram por problemas de guerras civis, né? É a região mais central. Deixa eu tentar trazer aqui no mapa para você ver aqui. Eu vou tentar ampliar para ti aqui, ó. Olha aqui, esse paísinho de verde aí, como vocês podem ver, o Cazaquistão, o Afeganistão, o Paquistão, são esses países mais ao centro, né? São países que no passado eles pertenceram na verdade, à União Soviética, atualmente a ex-União Soviética, atualmente a Rússia, né? Então são países que passaram por problema de guerras. São países que têm culturas muito ligada ainda aos russos, né? A cultura, a etnia, o idioma, né? Então se fala, assim, são países que passaram por alguns problemas, principalmente de guerras civis, mas que se reconstruíram. Hoje são países assim que eu posso dizer que tem uma agropecuária muito forte. São países assim que têm a extração de gás natural, tem minerais, né? São países que conseguiram se reinventar e utilizam-se, né? Hoje a base das suas economias é isso. Os recursos naturais hoje é a base da economia desses países aí, tá? Então são países também que são tradicionais, né? A sua cultura tradicional. São países assim que estão realmente tentando se reinventar diante de tudo que já passaram, principalmente envolvendo guerras aí para vocês. Beleza? O oeste da Ásia. O oeste da Ásia é a região da tua esquerda. É considerada a região mais próxima da Europa. Por incrível que pareça, é a região que apresenta dados, principalmente em desenvolvimento humano, melhores, porque parte da população é europeia. Destaque aí pela sua religião, as religiões que existem ali, principalmente religiões monoteístas, né? Muçulmanos que vivem ali em algumas mesquitas, né? Espalhado. A Turquia, país que está em 2 continentes ao mesmo tempo. A Turquia, tanto a Turquia quanto a Rússia, vocês sabem disso, está na Europa, uma parte dela, e a outra está na Ásia. Então, assim, o oeste da Ásia hoje tem a maior parte da população, né, habitada dentro dessas cidades. Então, assim, culturas, lugares sagrados, é uma história. É muito desenvolvida, está mais ali próximo daquela região do Cáucaso, né, que atualmente vive uma guerra, aí, por exemplo, entre
a Armênia e Azerbaijão, ali um conflito, né, entre os dois países. Essa é aquela região ali mais saindo do Oriente Médio, ali próximo do Oriente Médio. Então, assim, é considerada assim uma região desenvolvida em tese, porque ali tem culturas diferentes, questão do petróleo em alguns países que vendem esse produto principalmente para a Europa, né? A Turquia é um país que tem grande potencial bélico, o gás natural na Rússia e na própria Turquia e nesse grupo de países que estão distribuídos por ali, assim como o petróleo, é a base da economia. Turquia, Irã, Iraque são países que compõem ali esse chamado o oeste da Ásia. Como eu já te falei, algumas regiões têm um índice de desenvolvimento humano alto, outras nem tanto. Tem um índice de desenvolvimento humano, inclusive, baixo. Mas é uma região que está muito próxima do contato com o europeu, né? E assim, paisagens belíssimas, né? Civilizações que se formaram há milhões de anos. Então, assim, a Turquia hoje é um país que representa muito isso, né? São países que estão aqui mais próximos da Arábia Saudita, né? Países ali como o Iraque, esses países ali, né? Que possuem uma religião, as religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Que compõem a base do monoteísmo. Então, assim, conflitos em algumas regiões, mas é uma região que é bastante desenvolvida porque tem o petróleo, né? Aí tem Emirados Árabes Unidos, tem o Kuwait, são regiões assim que conseguiram se desenvolver bastante devido à questão do petróleo e do gás natural, que é a principal fonte de riqueza desses países aí. Beleza? Aí nós temos a Ásia Meridional. Professor, onde ficaria essa Ásia Meridional? Essa Ásia Meridional é a que está mais aqui ao sul, né? É a que está mais aqui embaixo. Ela é composta por alguns países, como algumas colônias, ex-colônias britânicas, que é a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, que é a Sri Lanka, né? Então são países que estão aqui mais abaixo. Países que têm a rizicultura como base da sua economia. Professor, o que é rizicultura? Produção de arroz. Então países assim que têm uma agricultura muito forte, são países que dependem muito principalmente da agricultura de subsistência, países que têm a agricultura como o sustento econômico para essas regiões. Então eles exportam bastante produtos agrícolas, né? Possuem grandes áreas rurais. Então são países assim que têm, né, como eu posso te dizer, a base da sua economia é o setor primário, né? Populações grandes, né, que conseguem aí se sobreviver, principalmente dessa questão da agricultura. São regiões, inclusive, pobres. A Índia possui regiões muito pobres, Sri Lanka possui regiões muito pobres. Então, assim, são locais. A Ásia Meridional é conhecida pela produção agrícola. O setor primário é a base da economia desses países aí, tá? Sudeste da Ásia, também conhecido pela produção agrícola. É formado por um conjunto de países como Mianmar, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Malásia e Singapura. Tá? Tirando aí Malásia e Singapura e a Tailândia, que já possui um alto índice de desenvolvimento tecnológico, inclusive são tigres asiáticos e aspirantes a tigres asiáticos, os demais países, Mianmar, Laos, né, Camboja, são países que têm grandes problemas sociais. Camboja, principalmente, está entre os países mais pobres do mundo, né? Mianmar é um país onde um ditador está mais de uma década no mandato lá, controlando a população. Então, é também um grupo de países que, ao mesmo tempo que tem 3, 4 países que já tem um desenvolvimento tecnológico muito forte, o sudeste da Ásia é conhecido também pela pobreza. Parte dos países vivem da agricultura. Parte desses países, olha só o que eu estou te falando, parte deles, né, vivem da agricultura. Eles plantam a chamada agricultura de terraceamento. O que é isso, professor? É quando eles utilizam montanhas
para a plantação de arroz, milho e outros tipos de produto. São países que têm um relevo montanhoso. Por ter esse relevo montanhoso, eles utilizam as montanhas para a sua produção agrícola. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá, gente? Então são países assim que são destaques por algumas produções, principalmente agrícola, e outros têm um desenvolvimento tecnológico mais forte, como eu já falei aí. Vietnã, Malásia, Singapura e Tailândia são tigres asiáticos e aspirante a tigre, outro grupo de países aí, tá bom? Possui também o que nós chamamos a parte da população vive da agricultura de subsistência, essa roça tradicional que eles fazem lá colocando fogo para o plantio e outras coisas assim. Tá bom, gente? Vamos lá para a Ásia Oriental. A Ásia Oriental é aquela Ásia que está mais à direita do mapa, tá? Ela é composta por um grupo também de países. São eles a Mongólia, né, que está mais para cá, abrange a Mongólia, a China, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Japão e Ilhas Formosas e Taiwan. Então, assim, é um pequeno grupo de países, mas que tem aí China e Japão como grande e a Coreia do Sul como grandes potenciais tecnológicos, né? Cidades belíssimas, por exemplo, a cidade de Tóquio, no Japão, a maior cidade do mundo, tem mais de 30 milhões de habitantes, são 36 milhões de habitantes. Também os outros países, Coreia do Norte, que eu citei aqui, extremamente fechado, país socialista fechado para o mundo, a gente já falou sobre isso, tem problemas principalmente sociais, problema de desenvolvimento, mas a Ásia Oriental ela é conhecida pelo seu alto nível de desenvolvimento, porque tem a China e Japão e Coreia do Sul, né, que estão entre as 10 maiores economias do mundo. Então você pega aí 3 países que estão entre as 10 maiores economias do mundo e você tem um outro grupo de países ali que sobrevive desses países. A China, por exemplo, por ser grande potência, ela influencia dentro dessa região. O Japão também, por ter grande desenvolvimento, ele influencia também dentro dessa região. Então esses países pequenos, entre aspas, estão muito atrelados à sua economia, principalmente à China e principalmente ao Japão. Então esses dois grandes países praticamente ali mantém sobre sobrevivência, né, os demais países pequenos. Tá beleza, gente? Então isso é um pouquinho mais. É uma Ásia, que eu posso dizer, a Ásia Oriental, ela é conhecida pela sua cultura milenar, né? Prédios belíssimos, cidades bem urbanizadas, principalmente as cidades japonesas são muito organizadas, mesmo os problemas naturais no Japão, mas o Japão conseguiu se reinventar. O Japão conseguiu alavancar coisas assim muito impressionantes. Beleza, meus amigos? Então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula dessa semana. Qualquer dúvida, já coloque para nós para as próximas aulas, quando a gente retornar, que a gente já dá o pontapé inicial e a gente já inicia a aula falando, tirando a dúvida de vocês com relação a essas regiões que a gente comentou na aula de hoje. Um forte abraço a todos e um bom final de semana. Tchau!